sejam muito bem-vindos. Começa agora mais um Diz Aí. O programa de hoje promete. Se você está acompanhando pelo YouTube, já viu qual que é o tema de hoje. Se você está pela televisão, deixa eu já te adiantar aqui o tema. Por muitos aí é tido como um tema polêmico, mas trouxemos aqui uma pessoa que vai poder esclarecer todas as nossas dúvidas a respeito desse assunto. Sim, nosso convidado já está preparado. Deixa eu revelar aqui quem é. Pastor Rangel, seja muito bem-vindo. Obrigado a todos aí. O CJC é uma bênção, né, irmã Júlia? E no corre-corre paramos aqui, né? Sim, Deus preparou esse momento para que a gente pudesse esclarecer sobre esse assunto. Muitos têm dúvida também, não é, pastor? Sem dúvida, muitas pessoas têm dúvida e também muitas pessoas ficam assim com uma pulga atrás da orelha, né? Será que eu já passei por isso? Será que eu corro o risco de passar por isso? O que fazer, né? Para não passar assim tão perto dessa perda, situação, né? Dessa situação que é complicada, né? E estamos aqui pela sabedoria de Deus para poder orientar todos os jovens. Usa-nos, Senhor. Usa-nos, eis-me aqui, né? Depois que falamos, não tem como voltar atrás, né? É verdade, pastor. Bom, se você está pela TV, já está curioso, porque a gente não falou o tema ainda. Nosso tema de hoje, a pauta do programa Diz Aí de hoje é: será que eu posso perder a minha salvação? Ué, isso acontece de fato? Tem respaldo na palavra? Vamos entender hoje. E para a gente já começar respondendo essa pergunta, que dela vem várias ramificações, né, pastor? É possível perder a salvação ou, uma vez salvo, salvo para sempre? Então, essa frase aí é muito conhecida, muito reproduzida em alguns locais, né? E em algumas culturas também. Só que acreditamos que é uma frase errada. Porque tudo é uma questão de escolha, irmã Júlia. A pessoa, a salvação é dada a ela. É um dom gratuito de Deus, diz a Bíblia. Porém, ela pode rejeitar isso. Sim. Eu trouxe até alguns textos, daqui a pouco eu vou compartilhar, que falam a respeito da escolha da pessoa. Porque tem algo que Deus não tirou de ninguém, que é o chamado livre-arbítrio. O livre-arbítrio é o poder de decisão, Eu poder de coloco escolha. diante de você a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. E isso, a bênção e a maldição. Exato. Então, dependendo do que a pessoa ela escolher, ela vai sofrer as consequências. Agora, também é interessante falar aqui, irmã Júlia, que a salvação, ela não se perde da noite para o dia. Sim. Porque todos nós pecamos. A Bíblia fala sobre isso. Somos falhos, né? Somos falhos, ninguém é perfeito. Porém, há também o processo do arrependimento que Deus nos dá. Por meio da pregação da palavra, ouvimos ali a nossa consciência, que é o próprio Espírito Santo de Deus também, vem ao nosso encontro dizendo, né, nos convencendo de que estamos errados, precisamos mudar. Então, o processo da perda da salvação é sim possível perder a salvação por conta da escolha errada, mas é um processo que não é instantâneo, não é assim rápido. A pessoa ali, ela tem que rejeitar muitos avisos de Deus, ela tem que realmente rejeitar aquilo que Deus deu como dom gratuito para ela. É interessante isso porque o dom gratuito é como se fosse um presente. Eu poderia comprar um carro zero ali e falar, pastor Rangel, aqui a chave. Amém. Ou amém, aleluia. E você pode falar, não, eu não quero. Por quê? Porque eu não quero. Mesmo sendo um presente, né, Mesmo sendo um presente, algo que por alguns, mas é irrecusável, né? Como a salvação, né? A eternidade, não é qualquer coisa. Mas sim, tem pessoas que rejeitam. E pastor, em que situações a gente poderia considerar, que exemplos o senhor pode trazer de momentos, escolhas aonde a gente pode perder a salvação, acaba perdendo esse presente? Então, eu trouxe até um texto na linguagem de hoje, que está em Hebreus, capítulo 10, 29, que diz assim, vamos no versículo 26, pois se continuarmos a pecar de propósito, depois de conhecer a verdade, já não há mais sacrifício que possa tirar os nossos pecados. Então, o sacrifício de Jesus foi um só. Mas mesmo a pessoa tendo conhecimento, até coloquei aqui, se há conhecimento da verdade, existe escolha. Mesmo ela tendo a opção de escolher, né, aceitar o sacrifício, ser perdoado de todos os pecados, ela continuar de propósito pecando, fazendo as escolhas erradas, o pecado é errar o alvo, né? Ela continua errando o alvo, ela quer isso, ela está obstinada a isso. Então não há mais sacrifício que possa salvá-la. Jesus não vai morrer novamente. Aí diz aqui o 27,
Pelo contrário, resta apenas um medo do que acontecerá, medo do julgamento e do fogo violento que destruirá os que são contra Deus. Aí o versículo 29 que eu havia comentado diz o seguinte: que escolha é essa? Então, o que será que vai acontecer com os que desprezam o Filho de Deus e consideram como coisa sem valor o sangue da aliança de Deus que os purificou? Então, quer dizer, despreza o sacrifício do Filho de Deus. O que será dessa pessoa? Ela está olhando para o sofrimento de Jesus e não está dando valor. Ela está desinteressada. Ali na cruz nós sabemos que foi pago um alto preço. Sim. Nós sabemos que ali na cruz todos os pecados, tudo que era contra nós, que nos fazia filhos da ira de Deus... Condenados, né? Condenados, tudo foi abolido, podemos usar esse termo, foi ali cravado na cruz com Cristo e recebemos uma nova vida. Mas a pessoa que considera isso algo sem valor, ela está fazendo uma escolha. E aí chega a dizer o finalzinho do versículo 29. E o que acontecerá com quem insulta o Espírito de Deus que o ama? Imagine como será pior ainda o castigo que essa pessoa vai merecer. Isso é na linguagem de hoje, é bem assim, autoexplicativo, podemos dizer, né? Ou seja, como eu falei, a perda da salvação é um processo. E nesse processo, há escolhas que a pessoa vai fazendo. Então vem o Espírito Santo através de um pastor, de um louvor, de até mesmo uma voz lá na consciência e diz, não tá certo isso. Pare por aí. Aí faz lembrar, porque o Espírito Santo faz lembrar também, né? E aí tem o caso, por exemplo, da pessoa que vai apagando o Espírito. Exato. E naturalmente falando, o senhor, por exemplo, está lá aconselhando uma pessoa. Você já deu diversas advertências para ela. Olha, não faz isso, não vai por esse caminho. Se seguir por aqui, vai dar ruim, vai acabar em morte, né? Morte espiritual, falando. E quando a pessoa não quer ouvir, simplesmente você acaba se calando. Porque aquela pessoa não está atenta, ela está com o coração endurecido. E aí não tem nada que possa entrar ali, não é? Então, quando a gente apaga o Espírito, é uma questão para você se atentar, para que você não caia nisso. Não apague, não extinga o Espírito Santo, porque é ele que vai avisando, é ele que vai nos alertando. Então, é de extrema importância. Pastor, eu trouxe aqui um texto também, lá de Hebreus, eu queria que o senhor comentasse também, porque é um texto bastante interessante para o nosso assunto de hoje. Está em Hebreus 6, do versículo 4 ao versículo 9, que diz assim: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo, crucificaram o Filho de Deus e o expuseram ao vitupério. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz a erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas o que produz espinhos e abrolhos é reprovada e perto está da maldição. E aí no final ainda diz, né, no versículo 9, mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanhem a salvação, ainda que assim falamos. Então a gente pode aqui, no início dessa leitura de Hebreus 6, versículo 4 e 5 aqui, a gente pode entender que uma pessoa que perdeu a salvação, ela nunca teve um encontro real com Cristo ou não? Não, eu também já vim pensando nesse texto também. Aqui ele fala de uma categoria de pessoa, irmã Júlia. Eu, ao estudar esse texto, eu sempre procuro ver com cada detalhe. Porque aqui ele fala, é impossível que aqueles que forem iluminados. Nós pregamos o evangelho, que é a luz da glória de Deus. Mas tem pessoas que ainda não ouviram. É difícil hoje em dia, né? Mas ainda existem lugares que ainda não chegou ninguém para pregar o evangelho e tudo mais. Então nem todos ainda estão sendo iluminados. Também ele fala aqui, e provar o dom celestial. Provar esse dom celestial, ou seja, o perdão dos pecados, a presença de Deus, o batismo do Espírito Santo. Nem todo mundo passou por esse processo. Se fizeram participante do Espírito, que é logo depois, né? E provar a boa palavra de Deus. E um detalhe, as virtudes, quer dizer, o poder do século futuro. Aquilo que Deus promete. A pessoa não só usou a fé, mas também viu ali a libertação acontecendo, viu ali uma pessoa sendo curada, ela foi curada. Quer dizer, nem todo mundo passou por essas experiências. Aí ele fala aqui, e recaíram outra vez, né?
e recair outra vez, levando a vergonha o Filho de Deus. Então, estamos falando de uma categoria de pessoas que foram, assim, podemos dizer assim, amadurecidas na fé, que têm uma vida espiritual já concretizada, podemos assim dizer. Estamos falando de pessoas um pouquinho mais avançadas aqui. Eu não gosto de generalizar esse texto, tenho muito cuidado quando eu falo desse texto, porque muitas vezes, se uma pessoa está vindo do mundo, machucada ali, e entra na igreja e ouve o pastor pregando, é impossível você ser salvo, é impossível você ser perdoado. Ela vai pensar o quê? Meu Deus, eu vim buscar ajuda e agora estou sendo condenado. Então, realmente, esse texto, ela não se encaixa, ao meu ver, né? Não se encaixa a todas as pessoas. Se encaixa a uma categoria de pessoas que já estão mais avançadas dentro da igreja, que até pregam a palavra, podemos assim dizer. Mais voltados aí para pastores, pessoas que manifestam o poder de Deus, porque têm o conhecimento do Espírito Santo e da palavra de Deus. Então, eu acredito que esse texto se limita a elas. Então, o que acontece? Como você me perguntou, pode-se perder a salvação? Anteriormente, estávamos falando, depende da escolha da pessoa. Eu tenho um caso aqui, irmã Júlia, que é em Atos 8. Atos 8. É muito interessante trazer isso aqui para que a pessoa compreenda. Atos 8, versículo 20, diz assim, ó. Você falou que eu podia colar, né? Pode, fica à vontade. Aqui, o 20, 21, 22, 23 e 24. Mas disse-lhe Pedro, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste, que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Estamos falando de um tal Simão que era mágico. Ele viu os apóstolos impondo as mãos sobre o povo e batizando o povo com o Espírito Santo. E ele pediu, eu quero esse poder para mim, eu posso comprar esse poder? Pedro ficou com tanta raiva que falou assim, sai para lá com esse dinheiro, você está sendo amaldiçoado junto com esse dinheiro. Aí ele falou aqui, tu não tem parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Aí ele fala, arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade, ora a Deus para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse, orai vós por mim ao Senhor para que nada do que disseste venha sobre mim. Então ali ele voltou atrás e falou, realmente, isso aí é uma coisa santa que é Deus quem dá. Eu não posso comprar. Ele estava insultando a Deus ali. E o apóstolo Pedro falou, se você se arrepender e orar a Deus, você vai ser perdoado. O que eu quero mostrar com isso? A salvação, ela só é perdida se não houver arrependimento da pessoa. Por mais que em determinadas circunstâncias ela erre, ela peque, se ela não se arrepender, se ela não ouvir ali o alerta que o Espírito Santo dá, não quiser a orientação pastoral, como você falou, a pessoa vai lá e ela tá sempre errando a mesma coisa. E o pastor já tá cansado de falar com ela, mas ela insiste naquele erro. Olha, eu costumo dizer, perseverança é uma coisa, teimosia é outra. Né? A teimosia você insiste na coisa errada, a perseverança é você insistir pela coisa certa. Então, existe um abismo entre uma coisa e outra. Com certeza existe. Então, assim, se a pessoa der ouvidos, nesse processo ela não vai perder a salvação. Agora, se ela não der ouvidos, ela pode sim perder a salvação, inclusive essas pessoas que você colocou em Hebreus 6, que são pessoas que já são mais maduras na fé, que se enquadram aí nesse texto. Elas podem, dependendo da escolha. Imagina, você pecar conscientemente. É verdade. E é o caso dessas pessoas. Já foram iluminados. Tem ali, são participantes do poder de Deus. Mas mesmo assim escolhem a iniquidade, escolhem o erro. Acontecerá, né? Jesus falou, muitos dirão, Senhor... em teu nome expulsamos demônios. Ele vai falar... Apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Perdeu a salvação. Perdeu a salvação. Muito cuidado com isso. Fique atento aos sinais do Espírito Santo. Não apague o Espírito e não ache que você pode comprar a salvação. É um presente, é um dom de Deus, é gratuito. Você apenas precisa aceitar o sacrifício de Jesus. Vamos agora ao caso de hoje. Preparado, pastor?
preparado. É como se fosse um atendimento, né? Alguém está enfrentando alguma batalha, está com alguma dúvida na sua caminhada cristã, e é coisa mais normal, né? Surgirem dúvidas, alguns questionamentos, situações que ela vem enfrentando e está buscando na palavra, né? Uma orientação. Então, que Deus use o Senhor, que Deus me use, a gente possa ajudar essa pessoa. Quem mandou o caso foi o Mateus, e ele escreveu assim: meu nome é Mateus e me converti. Aprendi que a salvação vem pela graça, mediante a fé e não por méritos próprios. Reconheço as minhas fraquezas e travo uma batalha constante contra elas ao longo da vida. Por vezes, sinto minha natureza humana se sobrepor ao meu lado espiritual, levando-me a preferir outras atividades, a comparecer à igreja aos domingos. Com o tempo, percebo minha fragilidade e acabo caindo em pecado. Vivo nesse constante embate contra a minha própria natureza, experimentando altos e baixos. Contudo, mantenho minha convicção de que não perco a minha salvação. Deus conhece minha sinceridade. Se a salvação é concedida pela graça, não faz sentido perdê-la enquanto luto para seguir o caminho correto. Concorda? Diz aí, pastor Rangel. Então, é interessante e é muito importante o conhecimento da palavra. Ele está certo ao falar que existe a graça de Deus, que é algo que nós não merecemos, e é um favor imerecido que nós recebemos, como falávamos no início. É um dom gratuito, não é pelas obras que seremos salvos, não é por muito fazermos, né? E ninguém está capacitado a se salvar. Só há um que pode salvar, que é Jesus. Então a graça de Deus, ela é muito importante. Só que a graça de Deus, ela nos capacita a nos mantermos limpos diante de Deus. E é importante ele entender e tomar cuidado para não confundir as coisas, porque o fato dele entender que aquilo é um erro, que ele pratica sempre, e ali se sentir incomodado para que ele não caia mais naquele erro, já é a graça de Deus. É o Espírito Santo avisando. Exato, faz parte da graça de Deus, porque a Bíblia diz que quando Jesus subiu, enviou um consolador para que não ficássemos sozinhos. Ele tem tradução que fala que ele é o nosso consolador, nosso encorajador. Então é ele que vai nos convencer. Eu até separei um texto que fala sobre isso. Está em João 16, que fala que ele convencerá o mundo, todos. Então, se há esse trabalhar do Espírito Santo, isso aí é o mover da graça. Agora, se você se adaptar a isso, eu caio mesmo sobre isso e Deus, ele entende. Aí você Deus conhece minha sinceridade, foi o que ele falou. Isso, ele usou esse termo. Ou seja, Deus conhece sim, mas Deus também está vendo que você parou de lutar contra isso. Ele conhece, ele sonda o nosso coração, ele sabe da intenção do nosso coração. E aí é muito perigoso. Por exemplo, nós temos o caso de Nicodemos. Nicodemos, ele pregava sobre a lei, ele falava sobre a palavra de Deus. Não dá para dizer que não conhece o que estava escrito, conhecia. Conhecia, se encaixa bem, porque pelo que ele narrou aí, o Mateus, né? Sim. Ele conhece a palavra, ele vai à igreja sempre, ele falou. Ele escuta, Deus está ali avisando, olha, não está certo. Por mais que você tenha caído, não está certo, você tem que parar de cair. Você tem que lutar contra isso, você tem que tirar isso da sua vida. Nicodemos, Jesus foi claro para ele, dizendo, né? Se você não nascer novamente da água e do Espírito, você não entrará, você não verá o reino dos céus. Ele não entendeu naquele primeiro momento, mas depois Jesus foi conversando com ele. Lá na frente, ele ia até se encontrar com Jesus, né? Para poder ficar mais perto do Mestre. Então, o que acontece? Você precisa entender que há um processo. Você não tem que ficar caindo. Quem crer e for batizado será salvo. Ok. Dentro desse processo, você creu, você passou pelas águas, vem um arrependimento e vem o trabalhar do Espírito Santo. Se você não aceitar o que o Espírito Santo está lhe mostrando, lhe alertando, então você pode colocar sua salvação em risco sim. Porque aí você entra, se você continuar errando conscientemente, Deus sabe, entra naquela palavra que diz consciência cauterizada. É algo que já não dói mais, já não tem tanta gravidade. A pessoa fala assim, caí de novo, mas Deus me perdoa. Né? Deus me perdoa, Senhor, me perdoa, eu preciso do seu perdão. Aí se sente limpo novamente. Aí não demora muito, cai de novo. Isso é consciência cauterizada. Já não está mais sendo tão grave para você o cair.
Você não pode normalizar isso. Isso pode sim roubar a sua salvação. Então é bom que ele não confunda o mover da graça, né? Sim. O que Deus nos deu na graça com a aceitação do pecado. Porque a graça, até o Espírito Santo faz parte dessa graça. A graça é para que ele não caia mais no mesmo pecado. A gente entende, né? Já falamos isso aqui no Diz Aí várias vezes sobre o processo da salvação, porque é um processo. O primeiro passo instantâneo é aquele quando você aceita o sacrifício do Senhor Jesus, sacrifício substitutivo, ou seja, você é justificado, não porque eu sou justa, porque o pastor é justo, nós somos justificados através do justo, através de Jesus Cristo. O processo a partir daí é a santificação, é você buscar a cada dia ser limpo. Santo não é aquele que nunca se suja, mas aquele que sempre está se limpando. Por quê? Eventualmente a gente erra, mas eu não pequei, eu não falei nada, não fiz nada, mas às vezes pensou. No pensamento você já está ali cometendo pecado. Então, nós precisamos da graça de Deus sobre a nossa vida. Mas precisamos buscar a santidade, ser parecidos a cada dia mais com o nosso Senhor Jesus, com o nosso exemplo. Daí, pastor, eu queria até encaminhar aqui para uma próxima pergunta, para a gente poder compreender melhor esse assunto. Se não houve a santidade, esse processo pós a salvação instantânea, será que não houve uma salvação? Essa pessoa não é salva? Então, pode repetir, por favor, a pergunta? Sim, posso. Quando a gente fala sobre a santidade, se essa pessoa, ela aceitou a Jesus, mas ela não buscou uma vida de santidade, será que não houve, então, uma salvação? Então, a questão dela não seguir uma vida de santidade, ou seja, procurar se limpar com a palavra de Deus, que a Bíblia fala que a palavra de Deus é como uma água que nos limpa, ela não buscou a bênção completa, porque o batismo nas águas não é tudo. Ela precisa do batismo do Espírito Santo. Precisamos do Espírito Santo para nos ajudar. É por isso que diz, né, que na nossa fraqueza tiramos força. Por quê? Porque a força que temos na nossa fraqueza é o Espírito Santo. É Deus, é a força de Deus. Então ela precisa da bênção completa. Se ela para no meio do caminho, ela pode sim perder a salvação, porque ela aceitou aquela sujeira e permaneceu suja. A Bíblia chega a dizer, né? Se você cair, você tem que se levantar. Ele dá até um número, né? Diz assim, se 7 vezes o justo cair, 7 vezes Deus o levantará. Só que isso não pode ser usado como uma desculpa para cair. Um pretexto, né? Um pretexto para cair. Aí nós entramos naquela escolha que lá no início falamos, de você rejeitar o sacrifício que foi feito. Porque você acaba brincando com o sacrifício que foi feito. Você conhece o que você tem que fazer, você conhece a verdade, há um conhecimento da verdade que liberta, mas você não quer seguir essa verdade. Você pensa assim, tá, eu aceitei Jesus, só que eu não concordo em largar isso, eu não concordo em largar aquilo. Eu quero do meu jeito, do meu padrão. Então, olha o risco que ela está sofrendo. João 3, né? João 3,16 fala sobre isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Deus enviou o mundo não para que condenasse o mundo, mas para que pudesse salvar. Mas quem não crê já está condenado, diz a palavra, porque não crê no Filho de Deus. Olha esse texto, que é o versículo 19. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, quer dizer, ela ficou sabendo da verdade de Deus, sabe o que tem que fazer certo, mas não faz, uma vida em busca da santidade. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras não eram mais. Ou seja, no momento que ela diz assim, não, eu não quero me limpar. Eu não quero, eu gosto do que eu faço, eu gosto de morar com essa pessoa, né, que não sou casada com ela, eu gosto de ter as relações sexuais fora do casamento, eu gosto de... O que mais ela pode dizer? Eu gosto de jogatina, eu gosto de mentir. Vive na mentira, no engano, no erro. Exatamente. Talvez ela diga tantas coisas semelhantes, né? Ah, eu até aceitei Jesus, até aceitei o sacrifício dele, mas tem coisas que é muito sacrifício. Então a pessoa não quer abandonar. E aí sim, ela pode perder a salvação, porque ela está negligenciando, ela está amando mais as más obras do que o que Deus preparou para ela, que são as boas obras. Eu digo isso também porque a gente encontra o exemplo na Bíblia do ladrão na cruz. Ele não teve tempo de buscar a santidade, não teve tempo ali de fazer as boas obras, né? Pós-salvo, salvo para obras, ele não teve tempo de fazer aquilo. Isso é um caso específico. Isso se compara, por exemplo, hoje em dia, pessoas que no leito de morte aceitam a Jesus, aceitam o sacrifício de Jesus. Isso
Isso é uma situação. Agora, quando nós trazemos para o nosso dia a dia, você que está respirando, salvo em Jesus, aceitou o sacrifício de Jesus, então você precisa buscar a santidade. É um processo que nem aqui nessa terra ele vai terminar, é só lá na glória, o corpo glorificado, a santificação por completo. Então, esse processo precisa ser vivido, precisa ser buscado, tem que ser intencional a fazer aquilo, precisa pedir a ajuda do Espírito Santo para reconhecer, às vezes, pequenos erros, as raposinhas, mas elas que muitas vezes estão causando maior estrago aí no seu coração, na sua mente. Então, muito cuidado, atenção redobrada, salvação é coisa séria. É eternidade com Cristo ou a eternidade aonde? Sim. Você já sabe. Então, muita atenção. Deus, ele tem esse desejo de que todos cheguem ao conhecimento do Evangelho, que todos alcancem plenamente a salvação. Ele é paciente, diz a Bíblia, né? Algumas pessoas acham que a promessa da vinda de Jesus está demorando. Mas a Bíblia falam diz... isso desde o tempo da Bisa. Exatamente. Muita gente fala, eu já escuto isso há tanto tempo, já tenho agora filho, já casei, já tenho neto, eu nunca vi Jesus voltar. Só que a Bíblia fala, ele é tardio, né? Aliás, tardio não. Ele é paciente. Algumas pessoas têm ele por tardio, mas ele é paciente porque ele não quer que ninguém se perca. Só um detalhe sobre o ladrão na cruz, né? Lá ele reconheceu as injustiças dele. E ele reconheceu Jesus como rei, como justo Salvador. Também. Ele falou pro outro ladrão, olha, nós merecíamos estar aqui, mas ele não. Então ele reconheceu Jesus como o Santo Filho de Deus, como o Salvador do mundo, e ele reconheceu as suas más decisões. Reconheceu a sua miséria, no caso, né? A sua miséria, exatamente, a sua natureza caída. E a salvação parte desse princípio, o princípio do arrependimento. Então, ainda que você caia, se você tem Deus ali, o Espírito Santo de Deus com você, você tem a oportunidade de se arrepender. Mas se você não quiser, aí você está escolhendo desprezar o dom gratuito de Deus. Aí, com certeza, não haverá salvação. Perfeito, pastor. Foi tempo para a gente discutir aqui vários aspectos, né? Eu ia falar ainda sobre perdão, né? Sim. Será que se a gente vive aqui uma vida sem perdoar as pessoas, de repente a pessoa parte com mágoa no coração, será que ela realmente está salva ou perdeu a salvação? Acho que você vai ter que voltar mais vezes para falar sobre esse tema. Já ia responder, mas vou segurar um pouquinho. Aumenta a audiência. O nosso tempo ali já está estourando, mas o convite fica aqui aberto. O senhor será sempre bem-vindo. Inclusive, muito obrigado pela presença do senhor. O senhor esclareceu muitas dúvidas aqui no programa de hoje. Você que quer mais e está no YouTube, comenta aí. Eu quero que o pastor Rangel volte. Gostei muito desse assunto. E ele, com certeza, né, já aceitando por ele aqui o convite. Sim. Vai topar e vai... Aqui. Amém, pastor, gostei. Pastor, faz aquele convite, o senhor está ali juntamente com o pastor Davi Santos aqui na Merck, o senhor também faz cultos lá. Quais são os dias, o horário, o endereço, para quem quiser também em mídias sociais? Fica à vontade. Olha, nós estamos aqui na estrada, né, Estrada dos Bandeirantes, número 1000, aqui na Taquara, Merck. Estamos aqui todos os dias, a igreja está de portas abertas todos os dias. Eu estou fazendo parte da equipe de fé ali do pastor Davi Santos, que veio da África, está aqui com a gente agora, né? E eu, particularmente, estou toda segunda-feira, às 14h, às 19h30, realizando a oração da prosperidade. A pessoa que quer vencer na vida, quer ter sucesso, quer ver portas abertas para a vida dela. Eu aguardo essa pessoa, estarei debaixo da certeza de Deus, da fé, abençoando essa pessoa. Mas o nosso pastor Davi Santos, ele está quarta-feira durante todo o dia, na sexta-feira durante todo o dia e no domingo também durante todos os dias. Então venha participar. Estrada dos Bandeirantes, número 1000, em nome de Jesus. Perfeito, pastor. Muito obrigado mais uma vez. Deixo aqui um abraço pro pessoal de casa. A gente fica por aqui, mas eu espero você numa próxima oportunidade, hein? Tchau, tchau, gente. Deus abençoe vocês. E aí, pessoal, curtiu esse vídeo? Então deixa o seu like, deixa aqui a sua opinião também lá nos comentários, se inscreve no canal e também ativa o sininho. E se eu posso te dar um conselho, maratona todos os vídeos aqui do canal que você vai amar, vai enriquecer muito também a sua vida. Um beijo!